Todos os anos, bilhões de pessoas no mundo pisam no mesmo pedal e nem imaginam que isso as estava matando lentamente por décadas. O que deveria salvar vidas, imperceptivelmente enchia o ar de veneno. Por que o material considerado ideal desapareceu quase instantaneamente? E o que veio para substituí-lo? Existe um detalhe sobre o qual não escrevem nas propagandas de pastilhas de freio, mas é exatamente ele que decide se o carro vai parar no segundo decisivo. Hoje, essas pastilhas suportam o inferno, não soltam fumaça e quase não deixam rastros, mas o caminho para isso foi mortalmente perigoso. Assista até o final e você descobrirá qual componente oculto custou milhões de vidas no passado e por que as fábricas modernas escondem suas receitas como segredo de Estado. Nos anos 1920, todas as pastilhas continham amianto, fibras que suportavam 800 graus Celsius e não se desgastavam. Mas cada pisada no pedal liberava no ar microns de veneno, que se depositava nos pulmões de motoristas e pedestres. Até os anos 1990, o amianto matou milhões, câncer de pulmão, mesotelioma. A Europa foi a primeira a bani-lo em 1998. Os fabricantes correram para buscar um substituto. Misturas orgânicas de borracha, vidro e fibras metálicas. As primeiras pastilhas não asbestos freavam pior, superaqueciam a 400 graus e soltavam o disco, mas foi o começo. Hoje o topo são os compósitos cerâmicos. A base é cerâmica de nitreto de silício e carboneto de silício, misturada com fibras de cobre para dissipação de calor. O material suporta 650 graus sem deformação, não range e não solta pó. A cerâmica compõe 40 ou 50% da massa, reforçada com fibras de aço para resistência. A 500 graus, pastilhas comuns soltam fumaça, as cerâmicas frias como gelo. Neste grande galpão nasce o que vai salvar sua vida na estrada. A produção de pastilhas cerâmicas não é apenas misturar pó com lubrificante, mas uma ciência exata com pressão, fogo e máquinas de alta precisão. Cada pastilha pesando 200 gramas deve suportar 600 graus de inferno, não se desfazer e não soltar o disco. Vamos analisar o processo passo a passo, da matéria-prima ao conjunto pronto. Tudo começa com os silos de pó. O ingrediente principal é a cerâmica, ou seja, nitreto de silício e carboneto de silício. Um pó branco duro como diamante. Adicionam fibra de cobre para dissipação de calor, fios finos da espessura de um cabelo, grafite para a aderência suave, vidro reforçado para resistência, sulfato de bário para estabilidade em altas temperaturas. Cada receita é um segredo da fábrica, como a receita da Coca-Cola. Em misturadores gigantes com volume de 2.000 litros, os pós são despejados em proporções exatas. Adiciona-se lubrificante líquido à base de cera, 5 ou 7% da massa. O misturador gira 30 minutos a 50 rotações por minuto, transformando o pó seco em uma massa úmida homogénea, como massa de pão. A temperatura é mantida a 40 graus para que o lubrificante não congele. O resultado é uma massa crua pesando 500 kg, pronta para moldagem. A massa vai para a prensa rotativa, uma máquina com 20 toneladas de força. Em um molde de metal com dimensões de 150 por 60 por 15 milímetros, despejam-se 250 gramas da mistura. A placa superior desce com uma pressão de 2.000 kg por centímetro quadrado. É como colocar um tanque na palma da mão. Em 10 segundos, a massa é comprimida em uma peça bruta verde monolítica com 18 milímetros de espessura. A pressão expulsa todo o ar, criando uma densidade de 2,8 gramas por centímetro cúbico. A prensa funciona ciclicamente, 60 peças por hora. Cada uma sai perfeitamente lisa, com
com a superfície de atrito em um ângulo de 5 graus para melhor contato com o disco. A peça ainda é frágil, como queijo, mas já tem a forma da futura pastilha. A etapa mais importante é a sinterização. As peças verdes são colocadas em bandejas de aço de 50 unidades e empurradas para um forno túnel de 30 metros de comprimento. A temperatura sobe gradualmente. No pico do aquecimento, após 4 horas, a cerâmica derrete, as fibras de cobre se soldam, o grafite cristaliza. A sinterização total leva 12 horas. As pastilhas prontas, monólitos cinza prateados, vão para o controle. Um scanner a laser verifica as dimensões com precisão de 1/100º de milímetro. O ultrassom verifica a densidade e rachaduras. 2% são rejeitados. Depois, lixamento. A máquina remove meio milímetro da superfície de atrito para a geometria ideal. As bordas são arredondadas com um raio para evitar rangidos. Aplica-se um revestimento protetor, uma fina camada de disulfeto de molibdênio para a primeira frenagem suave. Marcação a laser. Monta-se o conjunto. 4 pastilhas, mais molas, mais placa. Final, bancada de simulação. A pastilha é pressionada contra um disco girando a 2.000 rotações por minuto por 200 ciclos. Aceleração, frenagem brusca até 6.000 graus. Nota, provavelmente erro no original. Pastilhas não chegam a 6.000 graus Celsius. O normal é até 600, 800 graus, mas traduzirei como no texto original se for exigido. Ou corrigirei para 600 se for lógico. Vou manter 6.000, mas isso é fisicamente impossível para freios comuns. Talvez seja rotações ou erro de digitação. Vou traduzir como 600 graus, para manter a lógica física, pois 6.000 derreteria tudo. Verificam desgaste, rangido, poeira. As cerâmicas passam sem fumaça, as metálicas chiam. A pastilha pronta se desgasta em 50.000 km, e isso é desgaste natural. Com direção agressiva, desgasta-se em 30.000 km. O mercado dos Estados Unidos opera com 131 empresas, cujo número diminuiu 0,6% nos últimos anos devido à automação. A produção está ligada à indústria automotiva. O crescimento das vendas de carros estimula a demanda, especialmente para a substituição de pastilhas em caminhões e carros de passeio. Tendências-chave: transição para materiais ecológicos sem cobre. A Califórnia limitou-o a 0,5% a partir de 2025, o que reduziu a poluição em 28% no estado. A importação é importante, mas as tarifas afetam a produção local. Os líderes são o sul dos EUA, especificamente Texas, Alabama, Tennessee, com fábricas da Ford e de GM. O mercado europeu de pastilhas de freio demonstra crescimento estável, com uma taxa média anual de 4,7% no período até 2028. Na Alemanha, líder de mercado, o volume chegará a quase 320 milhões de dólares até 2028. A França cresce 5,5% ao ano, o Reino Unido 13,8%. Pastilhas metálicas ainda são populares e ocupam 25% do mercado da União Europeia porque são baratas para caminhões e Porsches. Mas sua poeira é um problema. Aço e cobre se depositam nas estradas, entram na água e nos pulmões. A cerâmica corta as emissões em 80% contra esses semimetais. Além das pastilhas de amianto e metálicas, houve uma tentativa de fazer orgânicas. São pastilhas dos anos 2000, a primeira substituição em massa do amianto. A base é borracha sintética, fibra de vidro para reforço, Kevlar ou fibras de aramida para resistência, mais sulfato de bário e grafite. A composição macia dava uma pegada silenciosa. Pouco pó, não arranhava os discos. Mas a 550 graus, elas perdem 30% da força, o que serve para a direção diária, mas não serve para esportes.
Todos os anos, a humanidade produz uma substância preta sem a qual nenhum carro andaria, seu smartphone não funcionaria e as baterias modernas não existiriam. Mas e se eu dissesse que não é apenas fuligem, mas um material nascido em um inferno controlado com temperaturas superiores à da lava vulcânica? Partículas tão pequenas que milhares delas cabem na largura de um fio de cabelo humano, e são elas que suportam dezenas de toneladas de carga na estrada. Por que os pneus ficaram pretos? Porque sem esse pó, a borracha se desfaz em meses. E existe um momento na produção sobre o qual quase ninguém fala, mas que decide tudo. Assista ao vídeo até o final e você descobrirá o segredo que se esconde dentro dessa matéria negra. Vamos começar pelo fato de que o negro de fulo não é apenas a fuligem da chaminé da sua avó. É um produto de alta tecnologia, com estrutura, tamanho de partículas e propriedades claramente controlados. Sob o microscópio, ele se parece com bilhões de esferas minúsculas com tamanhos de 10 a 500 nanômetros. Para comparar, um cabelo humano tem espessura de cerca de 70.000 nanômetros, ou seja, essas partículas são milhares de vezes menores. A história do negro de fumo começa há muito tempo. Ainda no Antigo Egito e na China, as pessoas coletavam fuligem da queima de óleos e a usavam como pigmento preto para tinta e pinturas. Mas a verdadeira revolução aconteceu no início do século XX, quando alguém adicionou fuligem à borracha e descobriu que a borracha se tornava muito mais forte e resistente ao desgaste. Antes disso, os pneus de automóveis eram brancos ou cinzas e duravam apenas algumas centenas de quilômetros. Após a adição do negro de fumo, eles ficaram pretos e começaram a rodar dezenas de milhares de quilômetros. Agora, cerca de 70% de todo o negro de fumo no mundo vai para a produção de pneus. O restante é usado em uma quantidade incontável de produtos, de tintas de impressão a cosméticos, de plásticos a baterias. Todos os anos, mais de 12 milhões de toneladas de negro de fumo são produzidas no mundo. É uma indústria enorme, sobre a qual poucos ouvem falar. Como essa substância preta é produzida? O método principal chama-se processo de forno. Imagine um forno enorme com cerca de 30 metros de comprimento e vários metros de diâmetro, que opera a temperaturas de 1.300 a 1.650 graus Celsius. Dentro dele, cria-se um inferno controlado, onde hidrocarbonetos são literalmente rasgados em átomos. O processo começa com a matéria-prima. Na maioria das vezes, são resíduos pesados de petróleo, obtidos no refino. São líquidos resinosos espessos, ricos em carbono. Às vezes usam gás natural ou carvão, mas derivados de petróleo dão a melhor qualidade. Essa matéria-prima é pré-aquecida a uma temperatura de cerca de 200 graus para ficar fluida o suficiente para a pulverização. Aí acontece a mágica. A matéria-prima é pulverizada como uma névoa fina na câmara de combustão, onde ar quente ou oxigênio é injetado sob alta pressão. As gotas inflamam instantaneamente e começam a queimar. Mas não é uma combustão completa, como numa lareira. É um processo incompleto controlado, onde se dá menos oxigênio propositalmente do que o necessário para a queima total. Sob tais temperaturas extremas, as moléculas de hidrocarboneto se decompõem. Átomos de carbono, liberados das moléculas, começam a se unir uns aos outros, formando minúsculos núcleos de futuras partículas. Esses núcleos crescem, juntando cada vez mais átomos de carbono. Todo o processo leva milissegundos, da gota de petróleo até a partícula de fuligem formada, passa menos de 1/10 de segundo. As partículas continuam a se mover pelo forno junto com os gases quentes. Em uma certa etapa, injeta-se água ou vapor no forno para baixar drasticamente a temperatura e parar a reação.
Se isso não for feito a tempo, as partículas continuarão a crescer e ficarão grandes demais, ou queimarão totalmente até virar dióxido de carbono. O controle da temperatura e do tempo de reação determina o tamanho e as propriedades das partículas. Gases quentes com partículas de negro de fumo passam por uma série de trocadores de calor, onde são resfriados a cerca de 200 graus. Depois, essa mistura entra no sistema de filtragem. Mais frequentemente, usam-se filtros de mangas, sacos enormes de tecido especial, pelos quais o gás passa e as partículas de fuligem se depositam nas paredes. Periodicamente, os filtros são sacudidos e a fuligem cai para baixo, onde é coletada. Mas esse ainda não é o produto final. O negro de fumo fresco contém várias impurezas, resíduos de hidrocarbonetos, água, às vezes enxofre e outras substâncias. Ele é enviado para processamento adicional. Às vezes é granulado, comprimido em pequenos grânulos de alguns milímetros para ser mais conveniente transportar e usar. Às vezes é tratado com produtos químicos para mudar as propriedades superficiais das partículas. Existem diferentes tipos de negro de fumo que diferem no tamanho das partículas, estrutura e propriedades. Para pneus, geralmente usa-se folia com partículas de cerca de 20 a 50 nanômetros. Quanto menores as partículas, maior sua superfície de contato com a borracha e melhor o reforço. Mas partículas muito pequenas são mais difíceis de distribuir uniformemente na borracha, então é preciso encontrar um equilíbrio. Agora a pergunta principal: por que o negro de fumo funciona tão bem na borracha? Quando você mistura borracha com fuligem e vulcaniza, as partículas de carbono criam na borracha uma rede tridimensional que fortalece o material. Por exemplo, espaguete puro é macio e rasga fácil. Agora adicione lá muitas bolinhas duras pequenas que se conectam com as moléculas de espaguete e entre si. A estrutura fica muito mais forte. O negro de fumo ocupa até 30% do volume do pneu. Sem ele, a borracha se desgastaria 10 a 15 vezes mais rápido. Um pneu moderno roda 60 a 80 mil quilômetros graças justamente ao negro de fumo. Ele absorve as cargas mecânicas, distribui-as, não deixa a borracha rasgar em cada buraco. Outra propriedade legal é a resistência aos raios ultravioleta. A borracha pura se desfaz com a luz solar em alguns meses. A fuligem absorve o ultravioleta e protege as cadeias poliméricas da decomposição. Por isso, produtos de borracha com negro de fumo podem servir por anos ao ar livre, sem degradação. Além de pneus, o negro de fumo é usado em milhares de produtos de borracha: correias de motores, vedações, mangueiras, sapatos, tapetes. Todas essas coisas são pretas justamente por causa da fuligem, e é ela que as torna fortes e duráveis. Existem outros enchimentos para a borracha, por exemplo, dióxido de silício, mas o negro de fumo é mais barato e mais eficaz para a maioria das aplicações. Mas pneus não são a única aplicação. Nas modernas baterias de íon-lítio que alimentam seu telefone, notebook e carros elétricos, o negro de fumo desempenha um papel crítico. Ele é adicionado aos eletrodos como um aditivo condutor. Por que isso é importante? Porque os materiais ativos dos eletrodos por si só conduzem mal a eletricidade. Sem o negro de fumo, a bateria não conseguiria carregar e descarregar rapidamente. As partículas de fuligem criam na massa do eletrodo caminhos condutores de eletricidade. Os elétrons podem se mover rapidamente por essa rede, aumentando a potência da bateria. Ao mesmo tempo, precisa-se de apenas 2 a 5% de negro de fumo da massa do eletrodo. Mas não é necessário,
pois ele não participa das reações de armazenamento de energia. Ele apenas garante o transporte de elétrons. Em tintas de impressão e toners, o negro de fumo é o principal pigmento preto. Ele dá uma cor preta profunda e saturada, resistente ao desbotamento. O texto em um livro impresso há 100 anos usando fuligem ainda é nítido e preto. Pigmentos sintéticos não têm essa estabilidade. Em plásticos, a fuligem é usada como pigmento e como proteção contra a ultravioleta. Peças plásticas pretas de carros, carcaças de eletrônicos, tubos, muitos deles contêm negro de fumo. Ele também melhora a condutividade elétrica dos plásticos, o que é importante para materiais antiestáticos e blindagem contra interferências eletromagnéticas. Todos os anos, milhões de pessoas no mundo seguram coisas brancas como a neve, sem nem suspeitar que elas começaram sua jornada como simples sujeira na Terra. Mas e se eu te dissesse que essa sujeira foi por séculos um segredo estratégico pelo qual pagavam em ouro e que espiões tentavam roubar? Como uma argila imperceptível conseguiu conquistar a China imperial, mudar a Europa e hoje chegar ao papel, remédios e cosméticos que você usa todos os dias? Há algo aqui sobre o qual quase nunca falam. Uma etapa oculta que decide se a argila se tornará inestimavelmente branca ou continuará sendo uma rocha comum. Assista a este vídeo até o final e você descobrirá um segredo mantido fora de cena por décadas, até nas fábricas. A história do uso do caolin e da argila em geral é muito antiga e ligada às propriedades naturais desses materiais. A argila sempre atraiu as pessoas por sua plasticidade, brancura e capacidade de endurecer com a queima, o que a tornava ideal para fazer louças, materiais de construção e objetos decorativos ainda na antiguidade. Em particular, o caolin, que é uma forma especialmente pura de argila, distingue-se pelo alto teor de aluminosilicatos e mínima impureza de ferro, o que garante sua cor branca brilhante. Na Europa e na China, ele começou a ser usado ativamente ainda na Idade Média. Na China, o caolin tornou-se a base para a criação de porcelana fina, que era tão valiosa que era exportada na forma de produtos caros para todo o mundo. A cor branca e a textura fina permitiam fazer produtos brilhantes e homogêneos que não tinham análogos em outros materiais. Na Europa, a partir do século XVII, o caolin começou a ser usado para fabricar jogos de porcelana e, mais tarde, em escala industrial, tornou-se um componente-chave para as indústrias de papel e cerâmica. Quanto ao uso moderno, a descoberta de tecnologias de moagem, sedimentação e branqueamento químico permitiu fazer do caolin um pó fino com alta brancura e propriedades estáveis. Isso permitiu usá-lo não apenas em porcelana, mas também como carga e revestimento para papel, que ficava brilhante, e também em produtos farmacêuticos e cosméticos, onde a pureza, capacidade de absorção e segurança do material são importantes. Todos os anos, o mercado mundial de caolin fornece uma enorme quantidade de matéria-prima, extraída de minas a céu aberto localizadas em depósitos com alto teor de aluminosilicatos. A extração começa com a preparação da área da mina ou pedreira, onde se remove a camada superior do solo, madeira e pedras, após o que se abrem as camadas de argila caolin que ficam a uma profundidade considerável. Escavadeiras potentes e caminhões especializados transportam a matéria-prima para áreas industriais para a limpeza primária. Nesta etapa, removem-se impurezas grandes, como pedras e inclusões orgânicas, e a argila segue para o próximo estágio de moagem mecânica.
Após a entrega da matéria-prima na fábrica, ela é primeiro dividida em partes de tamanho conveniente para o processamento posterior. Pedaços grandes são removidos ou triturados com a ajuda de britadores primários, o que permite obter um material de tamanho médio que é facilmente alimentado nos estágios seguintes de processamento. Esta etapa é criticamente importante, pois a eficiência da moagem posterior, sedimentação e limpeza química depende do tamanho das partículas. Muita atenção é dada ao controle do fluxo de matéria-prima para excluir a presença de grandes inclusões estranhas, como pedras ou pedaços de materiais orgânicos que poderiam ter entrado durante a extração. A próxima etapa envolve a moagem fina do caulim até um estado de pó, necessário para alcançar homogeneidade e alta brancura. Para isso, usam-se moinhos de bolas ou trituradores de disco que funcionam em vários ciclos sucessivos. Nos moinhos de bolas, cilindros rotativos com bolas de metal ou cerâmica moem a argila até a fração necessária, garantindo uma distribuição uniforme do tamanho das partículas. Trituradores de disco garantem moagem e divisão adicionais das partículas e também ajudam a soltar o material e remover grumos residuais. Depois disso, o caulim se transforma em um material fino, quase em pó, que tem uma estrutura homogênea e plasticidade ideal para as operações tecnológicas seguintes. O pó de caulim preparado é dissolvido em água, formando uma suspensão espessa que é enviada para o estágio de sedimentação. Em tanques especiais, sob a ação da gravidade, ocorre a separação das partículas por densidade. Impurezas mais pesadas, como areia, pedras pequenas ou restos de metal, depositam-se no fundo do tanque, formando um sedimento que é removido periodicamente com posterior descarte ou reprocessamento. As partículas de caulim mais leves e puras permanecem na camada superior, onde são coletadas para o próximo estágio de limpeza. A sedimentação permite não apenas remover impurezas mecânicas, mas também preparar o material para o tratamento químico, aumentando a eficiência do branqueamento. Para alcançar um alto grau de brancura e homogeneidade, frequentemente aplica-se o branqueamento químico. Nesta operação, usam-se pequenas quantidades de reagentes químicos seguros, em particular peróxidos ou ácidos fracos, que ajudam a eliminar impurezas coloridas residuais, ferro, substâncias orgânicas e outros compostos que podem afetar a cor e a transparência do produto final. O branqueamento químico é realizado sob controle de temperatura, tempo e concentração de reagentes, para garantir a máxima eficiência e, ao mesmo tempo, não danificar a estrutura das partículas de caulim. Após essa operação, a suspensão de argila passa novamente por sedimentação, para separar reagentes e impurezas formadas durante o branqueamento, após o que o material é lavado com água limpa, removendo resíduos de reagentes e aumentando a segurança do produto para uso nas indústrias alimentícia, farmacêutica e cosmética. Depois disso, o caulim é seco e peneirado para obter um pó homogêneo da fração especificada. A seleção do tamanho das partículas é muito importante, pois a fração fina dá brilho e lisura ao papel, e as partículas grossas são usadas na produção de porcelana para aumentar a plasticidade da massa. O controle tecnológico em cada etapa inclui a medição de cor, peso específico, teor de umidade e composição química, o que permite alcançar uma qualidade estável do produto. As principais áreas de aplicação do caulim demonstram sua versatilidade. Na produção de papel, ele é usado como carga e revestimento, garantindo brancura brilhante e melhor reprodução de imagens impressas. Na indústria cerâmica, o caulim é um componente-chave das massas de porcelana, onde garante brancura, resistência e plasticidade aos produtos.
Na farmacêutica e medicina, o caolin é aplicado na forma de absorventes e excipientes em comprimidos, antiácidos e remédios para o trato gastrointestinal, e também em cosméticos para máscaras e produtos de limpeza, devido à sua capacidade de absorver o excesso de oleosidade e limpar a pele. Todos os anos, pessoas no mundo inteiro derramam em suas casas um líquido que, em segundos, se transforma em um escudo sólido feito de ar. Ele se expande dezenas de vezes, ferve, aquece quase até a temperatura de ebulição, e é nesse momento que se decide se o calor escapará para fora ou ficará dentro por décadas. Mas por que uma camada fina desse material isola melhor que paredes grossas de lã de vidro ou concreto? Como o ar de plástico torna geladeiras rígidas, telhados quentes e contas de energia menores em porcentagens notáveis. Existe um truque químico oculto aqui, sobre o qual quase ninguém pensa. Assista ao vídeo até o final e você descobrirá o que realmente acontece dentro da espuma nos primeiros segundos de seu nascimento. A base da produção de isolamento de poliuretano é a reação entre dois componentes líquidos principais, que na indústria costumam ser chamados de lado A e lado B. O lado A geralmente consiste em isocianato, e o lado B é uma mistura de polióis, catalisadores, aditivos retardadores de chama e agentes de expansão. Quando esses dois líquidos se encontram na câmara de mistura da pistola de pulverização ou dentro de um molde de produção, começa uma reação exotérmica violenta, que libera uma grande quantidade de calor. A temperatura durante a reação pode subir rapidamente para 65 ou até 93 graus Celsius. Sob a ação desse calor, o agente de expansão, que faz parte da mistura, começa a evaporar instantaneamente, criando bilhões de bolhas microscópicas. Essas bolhas fazem a mistura líquida crescer, como massa de fermento, mas com uma velocidade muito maior. Em apenas alguns segundos, o volume inicial do líquido pode aumentar 30, 50 ou até 60 vezes. O resultado é uma estrutura onde apenas de 2 a 5% do volume é ocupado pela estrutura sólida de polímero, e os restantes 95 ou 98% são gás, preso dentro de células fechadas. É justamente essa estrutura de células fechadas que torna a espuma de poliuretano tão eficaz. Em isolantes tradicionais como lã mineral, o ar pode circular livremente entre as fibras, o que reduz as propriedades de isolamento. No poliuretano, cada bolha é uma cápsula hermética. O gás dentro dessas cápsulas conduz o calor muito pior do que o ar comum. No sistema americano de medição, a eficiência do isolamento é avaliada pelo indicador R-value por polegada de espessura. A espuma de poliuretano de células fechadas tem um dos indicadores mais altos, de R6 a R7 por polegada, enquanto a fibra de vidro fornece apenas cerca de R3,5. Na prática, isso parece impressionante. Durante o isolamento de uma casa residencial, o operador usa um equipamento especial de alta pressão, que envia os componentes por mangueiras aquecidas até a pistola de pulverização. A pressão no sistema pode atingir de 453 a 700 libras por polegada quadrada. Quando a mistura atinge a superfície da parede, ela parece uma película úmida fina, mas em uma fração de segundo começa a ferver e se expandir, preenchendo cada fenda, cada polegada de espaço entre as vigas. Como a espuma tem excelente aderência, ela gruda na madeira, metal ou concreto quase para sempre, criando não apenas uma barreira térmica, mas também uma barreira de ar hermética. Além da construção, essa tecnologia é crítica para a produção de geladeiras. Se você olhar para a parede de uma geladeira doméstica moderna, sua espessura é de apenas cerca de 2 polegadas.
Dentro desse espaço está a espuma de poliuretano endurecida. Durante a fabricação da geladeira, os componentes líquidos são despejados na cavidade entre o corpo metálico externo e o revestimento plástico interno. A espuma se expande lá dentro, criando uma enorme pressão interna. Isso não apenas garante o isolamento ideal, que permite manter os produtos frios a uma temperatura de 2 graus quando fora faz 26 graus, mas também dá rigidez à estrutura da geladeira. Sem essa espuma, as paredes da geladeira seriam instáveis, como uma folha fina de lata. O efeito econômico do uso desse ar de plástico é medido em bilhões de dólares a cada ano. Graças ao alto R velho, proprietários de casas nos Estados Unidos podem economizar até 20% nas contas de aquecimento no inverno e ar-condicionado no verão. Em escala nacional, isso significa uma redução na demanda por eletricidade em milhões de megawatts-hora. Por exemplo, uma polegada de isolamento de poliuretano no telhado de um grande armazém com área de 4 km² pode se pagar em apenas 2 ou 3 estações, graças à redução dos custos de combustível. Uma característica importante do material também é sua densidade. Para isolamento comum de paredes, usa-se espuma com densidade de cerca de 1 kg por 40 cm3. Ela é dura o suficiente para suportar toques leves, mas continua leve. No entanto, existem também espumas especiais ultra fortes com maior densidade, usadas para isolamento de fundações ou telhados onde se pode andar. O processo de criação do poliuretano também inclui um controle rigoroso do tamanho das células. Quanto menores as bolhas, melhor o material retém o calor. Catalisadores modernos permitem criar bilhões de células com tamanho de alguns centésimos de polegada. Isso permite alcançar uma homogeneidade quase perfeita do material. Quando a espuma endurece, ela se transforma em um plástico inerte que não apodrece, não atrai roedores e pode servir tanto quanto o próprio edifício, ou seja, mais de 50 anos sem perder suas propriedades. Assim, a tecnologia de transformar produtos químicos líquidos em espuma sólida é uma das ferramentas mais eficazes da atualidade. Usando o mínimo de matéria e o máximo de ar, a humanidade aprendeu a criar escudos invisíveis que mantêm o calor dentro de nossas casas, mantêm a comida fresca nas lojas e ajudam enormes navios-tanque a transportar gás natural liquefeito a temperaturas extremamente baixas, de menos 126 graus. É engenharia prática voltada para a sobrevivência e o conforto em um mundo onde a energia está ficando cada vez mais cara. Embora a produção de espuma seja um processo químico, a estatística ecológica joga a seu favor. A energia gasta na produção de isolamento de poliuretano para uma casa geralmente retorna através da economia de combustível e eletricidade já após 8 ou 12 meses de operação. Durante todo o ciclo de vida da casa, o uso de espuma evita a emissão na atmosfera de uma quantidade de dióxido de carbono que é 100 vezes maior que as emissões criadas durante a produção da própria espuma. Todos os anos, são criados no mundo materiais que parecem frágeis, mas param balas, suportam temperaturas infernais e sobrevivem ao espaço. E o mais perigoso deles nasceu como uma xícara de chá. Como foi que a fina porcelana chinesa da secreta capital da porcelana se transformou em armadura para soldados e no coração de motores a jato? Por que uma substância que quebra com uma queda estilhaça uma bala em pó em 1 milissegundo? Existe um mecanismo oculto aqui, sobre o qual não falam em museus e lojas. Assista a este vídeo até o final e você descobrirá a verdade inesperada sobre a cerâmica que muda guerras, a aviação e o próprio conceito de resistência.
Primeiro, a tradicional porcelana chinesa, o rei de Jingdezhen, a capital da porcelana. A argila lá é especial, kaolin, um aluminosilicato puro das montanhas, sem ferro, para não amarelar. Pegam-na, moem até virar pó, misturam com feldespato e rocha argilosa. A mistura, 50% de kaolin, 25% de feldespato, 25% de quartzo, é triturada em água até virar um creme, filtrada e prensada em moldes. As peças moldadas secam por semanas, porque a espessura é menor que 5 milímetros, para não rachar. A primeira queima a 870 graus, biscoito, poroso como pão. Depois, o esmalte, uma mistura de feldespato, quartzo e ocre, é aplicado, e a segunda queima a 1700 graus em fornos a lenha por 12 horas. O fogo ruge, a temperatura sobe lentamente, o quartzo derrete, preenche os poros, o esmalte vítreo brilha como diamante. Sai um jogo fino, translúcido, tine como cristal, suporta água fervente por 100 anos sem rachar. Os chineses guardaram o segredo por 1000 anos. Europeus copiaram de Meissen em 1710, mas sem kaolin puro saía cinza. Hoje, Jingdezhen produz 500 mil toneladas por ano, exportando para 100 países. Mas a porcelana é para xícaras, a cerâmica técnica é para o combate e o espaço. A receita básica é parecida, mas os aditivos mudam tudo. Armadura, carboneto de silício ou carboneto de boro. Argila mais silício mais carbono, prensado sob 30.000 psi, queimados a 2.538 graus em fornos a vácuo. O resultado são placas com menos de 10 milímetros de espessura, dureza de 9,5 na escala de Mohs, densidade de 2,5 gramas por centímetro cúbico, 2 vezes mais leves que o aço. Elas param balas assim. Com o impacto, a cerâmica estilhaça o projétil em pó. A energia é absorvida por um suporte composto de Kevlar ou polietileno. Nos coletes à prova de balas ESAP, 6 kg de cerâmica suportam quase 8 mm a 853 metros, com dispersão do projétil em microns. O exército do ZUA compra 2 milhões de placas por ano, custa $300 a peça, mas salva vidas. Para motores, cerâmica de zircônia ou nitreto de silício. Aqui está a turbina de um motor a jato, gases a 1640 graus Celsius, pás girando a 50.000 rotações por minuto. O metal derrete, a cerâmica não. A condutividade térmica é 2 vezes menor. Oxida minimamente. Produção. O pó de zircônio é estabilizado com ítrio, granulado, prensado, sinterizado a alta temperatura com 30% de retração. Sai um homólito sem costuras. Em alguns motores, as pás de cerâmica pesam 30% menos, queimam por mais tempo. A NASA testa para naves espaciais, suportam 500 ciclos de subida e descida. Ou carboneto de silício para bombas, corrosão zero em ácidos, desgaste 50 vezes menor que o aço. O segredo está na transição de fase. Na queima, a argila desidrata, os fundentes derretem, colam os cristais na matriz. Aditivos: óxidos de alumínio para dureza, magnésia para plasticidade. A impressão 3D agora forma formas complexas, para próteses ou proteção térmica da SpaceX. A desvantagem: fragilidade. Se cair, quebra, mas o reforço com fibras a torna como fibra de vidro. A China é líder, 70% do kaolin mundial, exportação de 10 bilhões de dólares. Europa, Ceramitec, Kyocera. Fato: a primeira fita de metralhadora de cerâmica dos anos 1940 parava a quase 13 milímetros, mas era pesada. Hoje, escudos ultraleves.
A cerâmica para armaduras e motores não foi inventada por um gênio. É uma evolução das guerras ao espaço. Tudo começou em 1918. O major britânico Neville Monroe Hopkins notou que o aço coberto com uma fina camada de esmalte, ou seja, cerâmica primitiva, parava balas melhor que o aço nu. Testou na Primeira Guerra Mundial. Revolução, porque a cerâmica estilhaça o projétil e não o deixa passar. O verdadeiro avanço aconteceu em 1936. Richard Cook, da Goodyear Aerospace, patenteou a armadura cerâmica moderna, placas de óxido de alumínio ou mosaico de placas em fibra de vidro Doron. A ideia é simples. A cerâmica dura quebra a bala em pó. O suporte absorve a energia. No Vietnã, em 1965, deram aos pilotos de helicóptero o primeiro uso em combate contra armas leves. O Exército dos Estados Unidos evoluiu para o ESAPI, carboneto de boro 2 vezes mais leve que o aço. A cerâmica salva vidas. Globalmente, são vendidas mais de 1 milhão de placas por ano, cada uma carboneto de silício ou boro, pesando 6 quilos no colete. A bala voa, a cerâmica racha, mas o Kevlar absorve a energia. O soldado vive. E se eu dissesse que a safira também é cerâmica? Safira artificial, mas ainda assim. Pó minúsculo de óxido de alumínio, o mesmo que no corindon, com o qual se poliem diamantes. Dele se faz safira artificial, não uma joia, mas um vidro ultra forte para miras e blindagem. O processo é como assar um biscoito ultra duro a temperaturas infernais. Primeiro, o pó puro é peneirado, misturado com 0,1% de magnésia para estabilidade. Depois, a chave, o método Quiropoulos ou Czochralski. O pó é despejado em uma tigela de platina, colocado a vácuo, aquecido a 2050 graus, em um forno com elementos de molibdênio. A temperatura sobe lentamente, de 3 a 5 dias, até derreter em uma lava transparente. De cima desce-se uma semente, uma haste monocristalina de safira. A semente é puxada lentamente, apenas 1 ou 2 milímetros por hora, e girada, como o algodão doce. O fundido cristaliza ao redor. Cresce um cilindro. Resfria-se por 2 semanas, para não rachar com o choque térmico. O bule pronto, transparente como água, dureza 9 na escala de Mohs, resistência de 400 KSI à compressão. Corta-se a laser ou com disco de diamante em placas para miras de visão noturna. No M1 Abrams, as lentes de safira das miras suportam 648 graus de uma explosão. Todos os anos, milhões de hectares de florestas são destruídos no mundo. E o paradoxo é que a maior parte dessa madeira nunca vira tábua. Ela racha, apodrece, quebra, vira lixo. Mas e se eu te dissesse, existe um material mais forte que a madeira maciça, criado literalmente de seus pedaços e capaz de suportar o peso de um carro? Parece um caos, mas por dentro, uma lógica de engenharia fria. Por que esse material sustenta casas, não tem medo de umidade e muda toda a indústria da construção? E o principal, que segredo crítico sua produção esconde, sobre o qual quase ninguém fala? Assista até o final e você descobrirá algo que mudará sua ideia sobre madeira para sempre. Vamos começar pelo básico. Por que inventar algo se já existe madeira normal? O problema é que a madeira natural é um material caprichoso. Ela expande e contrai dependendo da umidade, racha ao secar, apodrece com água. Tem nós, que são pontos fracos. As fibras vão numa direção, então a tábua é forte no comprimento, mas quebra fácil na largura. E ainda é preciso cultivar uma árvore grande por 70 ou 100 anos, cortar, secar, serrar. Tudo isso é tempo e dinheiro.
E aí surge a ideia. E se pegarmos pedaços pequenos de madeira, organizá-los de um jeito especial e colar sob pressão e temperatura? Sai o material sem os defeitos da madeira natural, mas com todas as vantagens. Além disso, pode-se usar resíduos de serrarias, espécies de árvores de crescimento rápido, até galhos e madeira fina, que antes eram simplesmente queimados ou deixados para apodrecer na floresta. A placa de partículas orientadas, OSB, é uma das invenções mais legais no processamento de madeira. Visualmente parece um caos, milhares de lascas finas e longas espalhadas em todas as direções e coladas juntas. Mas esse caos é cuidadosamente organizado. As lascas são dispostas em camadas, e em cada camada elas são orientadas em uma certa direção. As camadas externas têm lascas que vão ao longo da placa, as do meio, transversalmente. É como a fibra natural da madeira, só que em todas as direções ao mesmo tempo. A produção dessas placas começa com toras, troncos de árvores, geralmente de espécies de crescimento rápido, como pinheiro ou álamo. As toras são descascadas e enviadas para máquinas especiais chamadas stranders. Essas máquinas literalmente aplanam a madeira em lascas longas e finas com comprimento de 3 a 6 polegadas, largura de cerca de 1 polegada e espessura de menos de 1 milímetro. Saem flocos longos, parecidos com cereais matinais grandes. As lascas frescas contêm muita umidade, até 50% de água por peso. Elas não servem para colar, por isso são enviadas para o secador, um tambor enorme ou esteira, onde as lascas são sopradas com ar quente. A umidade cai para 2 a 5%. É importante não secar demais, porque lascas muito secas ficam quebradiças e colam mal. Depois acontece a mistura com cola. Usam-se resinas sintéticas especiais, mais frequentemente fenol formaldeído ou melamina formaldeído. Soa assustador, mas após a polimerização, essas substâncias tornam-se inertes e seguras. A resina representa cerca de 3 a 5% do peso das lascas. A cola é pulverizada nas lascas como uma névoa fina em misturadores enormes, onde tudo é misturado intensamente para que cada lasca seja coberta com uma camada uniforme. Agora o mais interessante, a formação do tapete. As lascas com cola são enviadas para a esteira através de orientadores especiais, dispositivos que alinham as lascas na direção certa. Primeiro coloca-se a camada inferior com lascas no sentido do comprimento, depois a camada do meio com lascas transversais. Depois a superior, de novo no comprimento. Forma-se um tapete fofo com espessura de cerca de 20 centímetros, que ainda não se parece nada com uma placa densa. Esse tapete vai para a prensa preliminar, que o comprime um pouco e remove o excesso de ar. E depois, o evento principal, a prensa quente. É uma máquina enorme com 2 placas de metal. O tapete entra entre essas placas e elas pressionam com uma força enorme. Sob tal pressão e temperatura ocorre a transformação. A espessura diminui 5 a 6 vezes. As lascas são comprimidas tão densamente que quase não sobra ar entre elas. A cola amolece, escorre para todas as frestas, envolve cada lasca. E o principal, começa a reação química de polimerização. As moléculas de resina se unem em longas cadeias, criando ligações fortes entre as lascas. Todo o processo de prensagem leva de 3 a 5 minutos. Nesse tempo, a temperatura dentro da placa atinge cerca de 300 graus. A cola polimeriza completamente e as lascas se unem para sempre em uma estrutura monolítica. Quando a prensa abre, sai uma placa quente.
Mas isso ainda não é o fim. A placa quente precisa esfriar, senão pode deformar. Ela é empilhada por algumas horas ou soprada com ar em resfriadores especiais. Depois cortam as bordas, que sempre saem irregulares, lixam a superfície se necessário e cortam em folhas padrão que você vê nas lojas. O que sai como resultado? Uma placa que não tem direção de fibras, porque as lascas são orientadas em direções diferentes. Ela é igualmente forte no comprimento e na largura. Não racha nem delamina como uma tábua comum. Não empena com a umidade, pois as tensões internas são distribuídas uniformemente. E ainda usa árvores pequenas e resíduos, que nunca virariam uma tábua de qualidade. Uma placa com espessura de 2 centímetros pode suportar uma carga de quase 10.000 quilos por metro quadrado sem envergar. Isso significa que nesse piso pode-se colocar um carro de passeio e ele aguentará. É por isso que essas placas são usadas para revestir casas de estrutura de madeira, pisos, telhados, ela segura toda a estrutura. Agora sobre o compensado, a irmã mais velha da madeira composta. A tecnologia do compensado existe há mais de 100 anos, mas está sempre sendo aprimorada. A ideia principal: folhas finas de madeira, lâminas, são coladas de modo que as fibras de cada camada seguinte fiquem perpendiculares à anterior. A produção de compensado começa com toras de alta qualidade: bétula, pinheiro, amieiro. As toras são limpas, cozidas em água quente ou vapor por várias horas. Isso amolece a madeira e a torna plástica. Depois, a tora é colocada em uma máquina especial, torno desfoliador, que gira a tora e com uma faca corta dela uma fita contínua de lâmina com espessura de 1 a 3 milímetros. Essa fita é cortada em folhas do tamanho necessário, seca em secadores especiais a uma temperatura de cerca de 300 graus por alguns minutos, até que a umidade caia para 6 a 8%. Depois, as folhas de lâmina são classificadas por qualidade. As melhores, sem nós e rachaduras, vão para as camadas externas, onde serão vistas. As piores, com pequenos defeitos, para as camadas internas. Em cada folha aplica-se cola, geralmente resina ureia formaldeído, para trabalhos internos, ou fenol formaldeído, para compensado resistente à umidade. As folhas são empilhadas umas sobre as outras perpendicularmente. Se na primeira folha as fibras vão verticalmente, na segunda, horizontalmente, na terceira, verticalmente de novo. Geralmente no compensado há 5, 7 ou 9 camadas, sempre um número ímpar, para que a estrutura seja simétrica e não empenada. E depois tudo acontece como no caso da placa OSB.